Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula, né, gravada, a aula que eu vou mandar para vocês, para que a gente dê continuidade, né, no nosso momento presencial, né, presencial não, no nosso momento real, de tempo real, na semana que vem, segunda-feira que vem. Essa aula é sobre gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Essa parte é bastante importante, cai bastante, né? Aparece bastante nas provas em geral, tá certo? E os gráficos têm algumas particularidades importantes da gente conhecer para poder trabalhar com essas situações, tá bom? Então vamos começar pelo gráfico espaço por tempo, S por T. Esse gráfico expressa qual função? Expressa a função horária dos espaços do move, que é uma função do segundo grau, né? E por ser do segundo grau, o que vai acontecer aqui? O que vai aparecer nesse gráfico? Uma parábola, correto? A parábola poderá ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, dependendo de quem. Quem vai mandar na concavidade é este termo que acompanha t quadrado, que nas equações do segundo grau a gente chama de termo A da equação, né? É ele que manda na posição da parábola. Então, esse termo na física, quem é? É a aceleração, correto? Então, quando a aceleração for positiva, maior que zero, a concavidade fica para cima. Quando for negativa, menor que zero, fica para baixo. Beleza? Bom, mas o mais importante é que a gente saiba de um detalhe que existe nesse gráfico. Repare bem nesse aqui, ó. Até o vértice da parábola, até esse instante T aqui, o movimento foi progressivo. Porque os espaços aumentaram. A partir desse instante, o espaço vai diminuindo, ou seja, o movimento passa a ser retrógrado. Todo móvel que quer mudar seu movimento de progressivo para retrógrado, ou retrógrado para progressivo, tanto faz, né, no caso desse gráfico aqui, ele tem que parar, né? Então isso significa que o vértice da parábola indica o instante que o móvel parou. Parou para quê? Para inverter o sentido do movimento, portanto a velocidade nesse instante vale zero. Velocidade igual a zero. Certinho? Entenderam essa ideia? Isso é muito importante para a gente trabalhar o gráfico espaço por tempo. Bem, o gráfico velocidade por tempo é o gráfico mais comum, que mais aparece, né? Porque ele tem duas propriedades importantes. Olha só. Primeiro vamos fazer um gráfico aqui de movimento progressivo. Então, aqui eu vou ter uma reta crescente, certo? Por que uma reta crescente? Porque o movimento progressivo significa que você tem, o movimento progressivo está aqui em cima do eixo do tempo, aqui embaixo é retrógrado, porque a velocidade é negativa. E este ponto que eu acabo de assinalar aqui é o instante em que a velocidade zera, para que haja essa mudança, essa inversão de movimento retrógrado para progressivo nesse caso. Aqui neste outro, a reta vai ser contrária, vai ser decrescente. Por quê? O movimento passa de progressivo, velocidade positiva, para retrógrado, velocidade negativa. E esse ponto é o instante que a velocidade zera, né, para ele inverter o sentido do movimento. Bem, mas o que há de importante nesse gráfico? Primeiramente, o cálculo da aceleração, né? Se você reparar bem, se eu pegar a reta e fechar um triângulo aqui, ó, este lado do triângulo, eu posso chamar de cateto, porque é um triângulo retângulo, equivale a uma variação de velocidade. Este outro equivale a uma variação de tempo. E se eu pensar no cálculo da tangente do ângulo alfa, que é cateto oposto por cateto adjacente, eu reparo que essa tangente é numericamente igual, né, a tangente de alfa é numericamente igual à aceleração. ΔV por ΔT é a fórmula da aceleração média, mas como aqui a aceleração é constante, ela é igual à média. Então é dessa forma que eu posso calcular, pela tangente de inclinação da reta. Então eu reparo que quanto mais inclinada a reta, mais aceleração eu tenho, menos inclinada, menos aceleração eu tenho, certo? E nesse caso da reta crescente, é porque a aceleração é positiva. Nesse caso eu calculo da mesma forma, só que a aceleração vai dar negativa, tá? Bem, qual é a outra propriedade, gente? Essa daqui, ó. Se eu pegar
a área da figura formada entre a curva do gráfico e o eixo do tempo, esta área é numericamente igual à variação de espaço ao ΔS, todo e qualquer gráfico de velocidade por tempo, área é igual a espaço, porque espaço é velocidade vezes tempo, então num gráfico de velocidade por tempo, a área é numericamente igual ao espaço percorrido, que é uma propriedade bastante explorada, né, bastante comum nos exercícios, e a gente tem que lembrar dela para resolver as questões que exploram essa ideia. Tá bom? Então tá aí, ó, os gráficos do Move, né? O gráfico da aceleração pelo tempo, só para aproveitar aqui o espaço e citar, ele não tem muita graça, por quê? Porque a aceleração ela é constante. Então é uma reta paralela ao eixo do tempo, certo? E aqui, se quisermos falar de propriedade gráfica, esta área vai representar o quê? O que é aceleração vezes tempo? Aceleração vezes tempo é variação de velocidade. Então, aqui nesse gráfico, a área é numericamente igual ao ΔV, variação de velocidade. Tá certo? Então, os gráficos, espaço por tempo, velocidade por tempo, e aceleração por tempo do movimento uniformemente variado. Nós vamos agora resolver umas duas questões para você entender a aplicação dessas propriedades, tá? Então vamos lá. Essas questões estão na página 40, a primeira questão está na página 41, certo? Da nossa apostila, perdão, na página 40, e ela traz o seguinte gráfico. Questão 1. Um gráfico da velocidade, quilômetro por hora, por tempo em hora. Esse gráfico, na verdade, ele representa dois movimentos. Um móvel B, com velocidade constante, e um móvel A, que tem sua velocidade variando. Tá? Tenho aqui o valor das velocidades nesses pontos. Aqui o tempo. Dado em horas, né? Muito bem. E a questão diz assim: um trem A parte de uma estação no mesmo instante que um trem B passa por ele. As frentes dos dois trens estavam alinhadas no momento em que o trem A inicia seu trajeto. A velocidade escalar dos trens durante a viagem é representada no gráfico a seguir. Considerando-se que os trens viajam em trilhos paralelos durante todo o trajeto, o tempo em que levará que suas frentes estejam novamente alinhadas será... Muito bem. Então, olha só, minha gente. Se você considerar aquela propriedade que fala que a área do gráfico de velocidade por tempo é igual ao espaço percorrido, você já vai notar o instante em que as frentes dos trens estarão novamente alinhadas. Elas estavam alinhadas no tempo zero. Porém, haverá um outro momento em que elas estarão alinhadas. Quando? Quando eles percorrerem espaços iguais, não é verdade? Repare bem uma coisa. Repare bem aqui no 2 segundos. O espaço percorrido pelo trem B, o ΔS do trem B, até o 2 segundos, vai ser esta área aqui, ó. Esta área aqui. Certo? Que eu vou chamar de área 1. E esta área 1, ela é igual a 2 vezes 50, é a área de um retângulo. Isso dá 100 metros. Então, até um instante, perdão, aqui está em quilômetro, né?
até o instante 2 horas, o trem B percorreu 100 km. O trem A, até 2 horas, terá percorrido um espaço que equivale a esta área aqui, ó, que eu vou chamar de área 2. É a área desse triângulo aqui, certo? Um triângulo retângulo. Então, o ΔS do trem A, também até os 2 segundos, é igual, numericamente igual à área 2, né? E a área 2 é base vezes altura dividido por 2. Isso dá também 100 km. Portanto, se ambos percorreram 100 km após 2 horas, a frente dos trens novamente estará coincidindo, né, na mesma posição. Então, a resposta é 2 horas. Para a questão A, alternativa B. Para a questão 1, né? Alternativa B. Certinho? Visualmente, dá para perceber isso. Quando você pega esse triângulo e coloca aqui, ele fecha esse retângulo, né, que equivale ao espaço percorrido por B. Se você inverter, recortar ele aqui, inverter, ele encaixa aqui e fecha esse retângulo. Certo? Bem, então tá aí a primeira questão. E vamos para a questão... Nós vamos lá para o módulo 14... Vou colocar a página aqui para você. As outras questões a gente faz na próxima segunda-feira, tá? Então lá para o módulo 14, a questão 1, que está na página 43. Muito bem. Por que eu escolhi essa questão para fazer agora para vocês e gravá-la? Pelo seguinte, às vezes o gráfico não vem na questão, mas para resolvê-lo é interessante fazer o gráfico e resolver pelo gráfico. Vai dar menos trabalho, vai ficar mais bonito, vai ficar mais bacana a sua resolução e mais prática. Então a questão diz o seguinte: um carro de corrida, como representado a seguir, parte do repouso, né? Então ele começa com velocidade 0, acelera uniformemente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos, em seguida mantém sua velocidade constante por 10 segundos, e finalmente freia com uma aceleração escalar de módulo 5 metros por segundo ao quadrado até parar. Qual a distância total percorrida em metros? Então, perceba que é um movimento que muda, né, de tipo, ele começa uniformemente acelerado, passa para movimento uniforme, depois vai para movimento uniformemente retardado, e ele quer a distância total percorrida durante esse movimento. Se você for calcular parte a parte, dá também, mas vai demorar bastante, vai dar bastante trabalho. Que tal fazer um gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Nesse caso, velocidade em metros por segundo, por tempo em segundos, representando o comportamento dessa velocidade. E a partir desse gráfico, pela propriedade de área, a gente consegue calcular o espaço total percorrido. Então, repare, ele acelerou, manteve a velocidade constante e depois freou, né? Muito bem, então vamos lá. Ele acelerou partindo do repouso durante quanto tempo? A questão informa que ele acelera durante 5 segundos. Em 5 segundos, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai a quanto? Ora, acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado significa o que mesmo? Que a cada segundo aumenta 2. Então, em 5 segundos, vai para 10. Então, essa velocidade é 10 metros por segundo. Ele, então, mantém essa velocidade constante por 10 segundos. Se aqui já se passaram 5, mais 10 aqui vai ser 15, né? Quando finalmente ele agora desacelera com uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade diminui 5. Se era 10 e diminui 5 a cada segundo, em 2 segundos, ou seja, 15 mais 2, 17, a velocidade volta a 0. Então está construído o gráfico quantitativamente, né, com os valores, através do qual agora, através da área da figura que originou esse gráfico, a gente consegue calcular o espaço percorrido. Que figura é essa daqui? Essa figura é um trapézio, né? Então o ΔS vai ser numericamente igual à área do trapézio, base maior, mais base menor, né, que vale 10 aqui, certo? 5 para 15, 10, vezes a altura, que também é 10, dividido por 2. O ΔS vai dar
27 vezes, vou simplificar aqui, vai dar 5. E aqui vai dar 7 vezes 5, 35 vão 3, 15, 18, 185 metros percorridos nesse movimento, né, nos 17 segundos iniciais desse movimento. Espero que tenha ficado claro a explicação. Se não, na segunda-feira vocês me falam, né, se entenderam ou não, ou tiveram alguma dúvida, vocês podem expor, a gente tira as dúvidas primeiro, e depois dá continuidade ao estudo dos gráficos do movimento uniformemente variado. Então até lá, um abraço para todos e obrigado.